Ao abrir o lado humano do canal de comunicação entre Deus e o homem, os mortais imediatamente disponibilizam o fluxo sempre constante da ministração divina às criaturas dos mundos. Quando o homem ouve o Espírito de Deus falar dentro do coração humano, inerente a essa experiência está o fato de que Deus simultaneamente ouve a prece desse homem. O próprio perdão do pecado opera desse mesmo modo inequívoco. O Pai no céu já vos perdoou antes mesmo de ter dispensado em pedir perdão a ele. Mas esse perdão só se torna disponível à vossa experiência religiosa pessoal no momento em que vós perdoardes aos vossos semelhantes. O perdão de Deus não está de fato condicionado ao perdão que dais aos vossos semelhantes, mas é condicionado precisamente assim na experiência. E tal fato da sincronia entre o perdão divino e o humano foi, desse modo, reconhecido e incluído na prece que Jesus ensinou aos apóstolos. Milton, muito legal. Acho que foi muito boa essa leitura sua aí, mas A gente falou desse. a gente já discutiu esse aqui. Eu então, errei, desculpa. Então, falha se eu quiser nossa ler aqui. Quer ler o próximo 5, por favor? Ok. Há uma lei básica de justiça no universo da qual a misericórdia é impotente para se desviar. Não é possível a uma criatura completamente egoísta dos reinos do tempo e do espaço receber as glórias não egoístas do paraíso. Nem mesmo o amor infinito de Deus pode forçar a salvação da sobrevivência eterna de qualquer criatura mortal que escolhe não sobreviver. A misericórdia é concedida com uma grande amplidão, mas, afinal, há mandados de justiça que nem o amor, combinado com a misericórdia, pode efetivamente abrogar. E Jesus novamente citou as escrituras dos Hebreus. Eu chamei e vós vos recusastes a ouvir. Eu estendi a minha mão, mas nenhum homem deu atenção. Vós reduzistes a nada todos os meus conselhos e rejeitastes minha censura. E, por causa dessa atitude rebelde, torna-se inevitável me chamardes sem receber uma resposta. Tendo rejeitado o caminho da vida, vós podeis buscar por mim com toda diligência nos vossos momentos de sofrimento, mas não ireis encontrar-me. Obrigado, Milton. Muito bem, pessoal. Alguém quer comentar? Galaé. Então, esse é um tema recorrente. Para simplificar e não ser demasiado prolixo, misericórdia versus justiça. Então, o que a gente tem ouvido em muitas salas Zoom e grupos WhatsApp é que a misericórdia de Deus é tal e tanta que todos vão se beneficiar dela, inclusive aqueles que não a merecem. E esse texto, para mim, está muito claro, está muito claro. E eu vou até ler de novo. Tem como pôr na tela, por favor? Tem. Eu vou ler. A misericórdia é concedida com uma grande amplidão. Mas, ó o mas aí, vou destacar esse mas. Mas é exceção. Mas, afinal, há mandados de justiça que nem o amor, até colocou o amor na conversa aqui, combinado com a misericórdia, não é só a misericórdia, o amor também, pode efetivamente abrogar. O que está dizendo aí? Que a misericórdia e o amor juntos não são suficientes para beneficiar muita gente. Eu encerro aqui. Mas tem um finalzinho aqui, ó. Tendo rejeitado o caminho da vida, vós podeis buscar por mim com toda diligência nos momentos de sofrimento. Aí, de novo, mas, não ireis encontrar-me. Ou seja, se isso vale para a vida mortal que nós temos em Urântia, vale também na hora de ressuscitar e repersonalizar, salvo o melhor juízo. Acho que você definiu bem, Hélio. Muita gente confunde
a misericórdia de Deus com uma tolerância que, na verdade, não existe. A misericórdia de Deus é um ato de amor para nivelar, colocar no mesmo nível, no mesmo patamar de justiça, aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Mas a misericórdia de Deus não é diferente para pessoas que tiveram igualdades de oportunidades. Ou seja, Deus não é mais misericordioso com um do que com o outro, se esse um e esse outro tiverem tido a mesma oportunidade de conhecer a Deus e de se desenvolver no caminho de Deus. Então, a gente não pode confundir misericórdia com tolerância, com permissividade. Isso é uma outra coisa, do meu ponto de vista, né? Oi, Lilian. Essa última parte do texto, não sei se eu entendi certo, né, que Deus cita Jesus cita as escrituras ali, não sei qual parte. Eu chamei. Hã? Ele cita as escrituras dos Hebreus. Eu chamei e vós vos recusastes a ouvir. É isso? Isso. Eu estendi a minha mão? Isso. Mas nenhum homem deu atenção. Pelo que eu entendi, Hum. se você não busca a Deus durante a vida, ali você tá bem, então você não vai até Deus. Depois, quando você começar a sofrer e você for, então, e você for até Deus através do sofrimento, então ele não vai atender, é isso? Mas não porque ele não queira, é porque essa pessoa não tem a conexão certa, é isso? Como é que é? Não, então, vamos ler de novo aqui, ó, o que ele fala nessa parte, ó. Ele fala que a misericórdia é concedida com grande amplidão, mas, afinal, há mandados de justiça que nem o amor combinado com a misericórdia pode efetivamente abrogar. E aí, ele citou uma parte das escrituras dos Hebreus, que fala: eu chamei e vós vos recusastes a ouvir. Eu estendi a minha mão, mas nenhum homem deu atenção. Vós reduziste a nada todos os meus conselhos e rejeitastes minha censura, e por causa dessa atitude rebelde, torna-se inevitável me chamardes sem receber resposta. Então, eu estou entendendo aqui que houve deliberadamente uma intenção da pessoa, do indivíduo, de não acolher a Deus, apesar de todos os chamados de Deus, apesar de todas as oportunidades que a pessoa teve de conhecer a Deus. Então, assim, não é um caso qualquer, eu estou entendendo. É uma situação onde realmente a pessoa teve a oportunidade de conhecer a Deus, soube de Deus, era sabedor dele, e rejeitou. Disse, não, eu não quero. Então, eu estou entendendo que é esse o caso, mas não sei se todo mundo entende da mesma forma. Então, lá no comecinho, logo que começa, ele fala assim, como o próprio Aélio citou, nem mesmo o amor infinito de Deus pode forçar a salvação da sobrevivência eterna de qualquer criatura mortal que escolhe não sobreviver. Então, Deus está chamando por ela, Deus está dando a mão, Deus está mostrando o caminho, e essa pessoa se recusa a seguir a Deus, a acreditar em Deus, etc. Então, nem a misericórdia misturada com o amor, nem a misericórdia infinita de Deus misturada com o amor,
vai dar sobrevivência a essa pessoa, porque ela já escolheu não sobreviver, né? Eu entendo assim. Então, posso contribuir? Pode, claro. Bom, aqui foi destacado no parágrafo todo duas frases. A primeira que a Sueli e Henrique acabou de falar, mas eu chamo a atenção no final. Combinado com a misericórdia, pode efetivamente abrogar. Então, se a pessoa não entender o verbo abrogar, é importante que conheça, porque daí fica muito claro. Então, o que significa abrogar para poder dar compreensão à frase como um todo? Então, o que significa o verbo abrogar? Revogar, anular. Anular, revogar, enfim. Abolir, invalidar, rescindir. Ou seja, o amor e a misericórdia não são suficientes para fazer mudar de ideia. Está se referindo ao amor e à misericórdia. Isso é contundente, não tem como interpretar diferente. Mas aí lá no fim, a pergunta da Lídia, se eu entendi. Momentos de sofrimento. Aí você tem dois tipos de criatura para simplificar. A que segue a vontade de Deus e a que não segue a vontade de Deus. Ambas vão passar por vicissitudes, ambas vão passar por problemas, ambas vão passar por sofrimento. Mas aqui ele está dizendo com todas as letras. Mas tem um tipo de gente que eu não vou nem ouvir, não vou me encontrar. Então, a questão não é o sofrimento, porque quem faz a vontade de Deus não está livre de sofrer. Não está livre de passar por vicissitudes, por adversidades. Esse vai ter um tratamento. O outro não. Pelo que eu entendi, é muito claro. Então, vamos colocar tudo no mesmo balaio? Não, vamos separar. Deus, obviamente, que vai ouvir os dele. Mas os que o rejeitaram, ele vai dizer, não me procure, que você não vai me encontrar. Foi o que eu entendi do texto. Salvo melhor juízo. Eu acho que você entendeu certo, Aélio. Obrigada. De nada. Algum outro comentário a respeito disso? Eu fico no meio termo entre aqueles que acreditam que quase todos vão ter direito à salvação e aqueles que também dizem que, na verdade, poucos serão chamados. Eu lembro, eu concordo com algumas postagens, como eu lembro a Hélio, e também concordo com o que o Hélio diz ali. Existem muitos mas aqui, né? E concordo também com o que o Henrique disse, no sentido de que nós não podemos imaginar que Deus é tolo. Embora nos ame, Deus não é tolo, não. Mas eu lembro, na verdade, que o texto é muito enfático ao tentar descrever quais seriam essas criaturas que não seriam alcançadas pelo amor de Deus. E o livro ele é enfático em dizer que seriam essas criaturas completamente egoístas. Não basta ser egoísta. O livro seria completamente egoísta. Claro que do alto da nossa limitação, a gente não consegue olhar para alguém e discernir, né, tentar ler essa pessoa. A gente não consegue, até porque não está escrito em ninguém quem é egoísta e quem não é. Mas, à medida que... Quando eu olho, assim, para as pessoas próximas a mim, família e tudo mais, eu acredito que talvez seja algum consenso de que, sei lá, 2 a cada 100, ou menos do que isso, ainda sejam completamente egoístas, né? Porque, no meu entender, uma pessoa completamente egoísta é algo muito maior do que ser apenas egoísta, talvez egoísta, em alguma medida, todos nós sejamos. Falo por mim, tá? Mas eu acredito que o completamente egoísta sejam pessoas raras, né? E até por conta disso, eu também concordo com aqueles que discursam aí no sentido de que o amor de Deus ele é mais amplo do que nós possamos. Não é questão de imaginar a amplitude do amor de Deus, mas talvez ele alcance mais pessoas do que eventualmente a gente possa imaginar que alcance. É só isso mesmo. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Milton. Egli? Tem assim, uma frase, logo no comecinho, né, a primeira frase desse tópico, né, que é: há uma lei básica da justiça no universo da qual a misericórdia é impotente para se desviar, né? Então, essa frase me chama muito a atenção, porque existe essa lei, né, da justiça, porque a pessoa que absolutamente, aí completando aí o que o
o Milton falou, né? Completamente egoísta é uma pessoa que não dá absolutamente nada, né? E aí, lembrando de uma outra lei da fraternidade, que é o dar e receber, né? Possivelmente, a pessoa completamente egoísta, ela não está ligada nem um pouco aos princípios de Deus, né? Da bondade, da verdade, ou pelo menos assim alguns critérios mínimos. Então, essa frase me chama bastante atenção por esse aspecto, né? Então, assim, a lei, né, da justiça, não dá para nem ter misericórdia desse ser humano, porque ele é iníquo, né? Não tem nada para oferecer de bom, de positivo, de verdadeiro para Deus, né? Para todos. Então, acho que é isso. Queria completar essa ideia. Muito Foi bom. muito bem lembrado isso daí, porque, de fato, alguém pode ficar pensando, não, mas então Deus fica ajustando a justiça dele segundo a conveniência, segundo a situação. Não, a justiça de Deus é sempre a mesma, ela não muda. Ele cobra de todos nós exatamente a mesma coisa. O que tem de diferente, o amor de Deus também não muda, é sempre o mesmo. Ele tem o mesmo amor por nós que ele tem por cada um que está lutando para sobreviver. Então, o amor dele não muda pelas suas criaturas. Como tem uma passagem no livro, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Então, não é porque o indivíduo é pecador que Deus não tem amor por ele. Então, a justiça e o amor de Deus não mudam. Ele ama a todos nós, indistintamente, e ele deseja que todos nós cheguemos até ele. E a justiça dele é sempre a mesma. Quem não quiser chegar até ele, não vai chegar. Se quiser chegar, tem que fazer o esforço para que isso aconteça e tem que ser perfeito como ele é. Essa justiça vale para todo mundo. O que muda, se os advogados no Brasil, o pessoal da área jurídica, tem uma terminologia que é a dosimetria, que a gente coloca para medir a penalidade, quanto que você vai aplicar de dose na sua multa, na sua penalidade, ou até mesmo definir se o crime é culposo, doloso, não sei o quê. Tem uma série de circunstâncias que são agravantes ou atenuantes com relação aos atos praticados por qualquer pessoa. Na lei de Deus, toda essa equação de agravantes, atenuantes e todo esse negócio é a misericórdia. A misericórdia de Deus é que diz, olha, essa pessoa, ela de fato cometeu um erro, mas ela não tinha consciência suficiente para entender a extensão desse erro dela. E ela não tinha essa consciência em função das oportunidades que ela teve de aprender, de experienciar, de entender o que estava acontecendo, de entender os seus próprios atos. Então, a misericórdia tem esse papel de nos conceder não um perdão, mas atenuantes para as nossas faltas, em virtude do meio em que nós vivemos, das condições onde nós estamos. Então, Deus nos perdoa 70 vezes 7, tantas vezes quanto for necessário, dependendo da nossa intenção, dependendo do nosso desejo ou não de alcançá-lo e de acertar. Então,
Então, aí que entra a misericórdia, o amor de Deus. E a lei de Deus não muda nunca. Ele só vai dizer, não, se eu der uma chance para esse indivíduo, para que ele entenda melhor o que ele está fazendo, ele vai tomar a decisão certa, no caminho certo, então eu vou dar essa chance. Mas é preciso que quando a pessoa rejeite, ela rejeite de uma forma consciente. Ela não pode rejeitar, dizendo, não, estou rejeitando aqui porque eu me enganei, né? Então, se ela rejeita de forma consciente, então não tem perdão, não tem misericórdia, não tem nada. Sabe que está fazendo errado. Até Então, porque a própria pessoa não quer. a pessoa não quer, né? Paciência. É o livre-arbítrio dela. Oi, Hélio. Falar depois do Henrique, dá um cagaço, pelo amor de Deus, eu estou aqui me tremendo de medo. Ainda mais quando é para contrariá-lo. Para com isso. Contraria. Enquanto o Henrique falava, eu li mais de uma vez o 146, 2.5, item 4. E eu não vi nada do que o Henrique falou no texto, ainda que eu concorde com muita coisa que o Henrique diz e fico aqui encantado, mas não está no texto. Lamento, Henrique, não está no texto. Misericórdia, você fazer a dosimetria, seja para atenuação da pena. Veja, se tem pena é porque tem culpado. Se não tem culpado, simplesmente o juiz declara inocente e estamos conversando. Não entra nem o conceito de dosimetria de pena, porque não tem pena. Nós estamos falando de gente culpada. Bom, misericórdia é você usar a dosimetria para você diminuir a pena ou para você agravar a pena. Isso não é misericórdia, isso é justiça. Um juiz normal, eu não estou falando de Deus, vai aplicar o conceito de pena agravada ou não, levando em conta aspectos peculiares do crime. E ele, ao fazer isso, ele está praticando justiça, ele não está praticando misericórdia. Encerro aqui. Obrigado. Obrigado, Hélio. Muito bem. Mais algum comentário sobre isso? Não, o que eu me lembro, nem levantei a mão, mas não. hoje até estava conversando com alguém, e me veio assim, né, que Deus, ele vai tentar de todas as maneiras salvar todo mundo, né? Porque é o que mais ele quer que todos cheguem até eles, afinal, são seus filhos, né? Então, às vezes você vê a confusão no mundo, você vê, digo, nossa, mas eu rezo tanto, a gente ora e pede, faz a nossa parte, e é uma coisa assim, né? Você fica, a pessoa diz, nossa, mas eu tô desanimado, eu tô, né? Parece que as pessoas se perderam. E eu penso assim, me veio assim, né? E de acordo com o que a gente lê no livro também, que todo esse sofrimento, tudo isso que a gente está passando, né? É a maneira que Deus acha de salvar, que dá oportunidade para que todos se salvem, né? Para que todos se salvem. Ele sempre está convidando todos, né? Mas, e por isso a gente, de certa maneira, sofre. Por isso que eu vejo que ele vai tentar sempre de tudo para que as pessoas estejam, mas certas pessoas não vão querer, pelo simples fato de que, por causa do livre-arbítrio, né? E daí é inevitável que venha a justiça, é inevitável. Não porque Deus, porque, né? Mas aquela pessoa mesmo que escolheu, foi ela que escolheu antes de tudo, né? É ela que escolhe. Concordo. É impressionante, mas escolhe. Concordo, Lília. Eu também. Boa noite, Isabela, Franklin, Ricardo, Dani. Seguimos adiante ou mais alguém quer acrescentar algum? Ok, então precisamos de um
Voluntário. um voluntário para continuar a leitura aqui. Estamos agora no item 146.2.6. Eu leio. Então, vamos lá, Lívia. Muito obrigado. Aqueles que querem receber misericórdia devem demonstrar ter misericórdia. Não julgueis para não serdes julgados. Com o mesmo espírito que julgardes os outros, também sereis julgados. A misericórdia não abole totalmente a justiça do universo. Ao final, a verdade seguinte ficará demonstrada. Aquele que fecha os ouvidos ao grito do pobre, também ele algum dia clamará por ajuda, e ninguém o ouvirá. A sinceridade de qualquer prece é a certeza de que será ouvida. A sabedoria espiritual e a consistência universal de qualquer pedido determinam o tempo, a maneira e o grau da resposta. Um pai sábio não responde literalmente aos pedidos tolos dos seus filhos ignorantes e inexperientes. Não obstante, as crianças possam sentir um grande prazer e uma satisfação real na alma ao fazerem pedidos absurdos. Obrigado, Lília. Não. Então, podemos começar com a Hélio, que já levantou a mão. Uhum. Eu me inscrevi para falar por último. Não, mas Olha, pode começar. Puxa a fila. Pois muito bem. Eu destaquei aqui, lembrando que eu falei no início para a Egli, eu também faço meus rabiscos, está tudo rabiscado aqui nesse textozinho aqui, com cores, 3 cores. Mas eu destaquei em cor amarela o seguinte, a lei da reciprocidade. Quer dizer, como é que eu posso desejar algo de bom para mim se eu, em contrapartida, não ofereço o mesmo para o meu semelhante? Parece até ridículo, mas é assim que funciona. Quer dizer, eu quero algo para mim de bom, eu tenho que ter o coração aberto para ter o mesmo sentimento em relação ao outro. Aqui no texto foi destacado como misericórdia. Se eu quero misericórdia, eu tenho que ser misericordioso, é uma lei básica. E aí tem um outro destaque aqui, a misericórdia não abole totalmente a justiça, ou seja, está colocando a justiça como um valor maior do que a misericórdia. E eu estou destacando isso, e eu posso estar enganado no entendimento, porque o que eu ouço por aí é justamente o contrário. A justiça de Deus, aqui nesse texto, a misericórdia não abole totalmente, ainda que possa abolir, não abole totalmente a justiça, colocando a justiça como algo mais valioso do que a misericórdia, salvo o melhor juízo. Acabou? Tá bom. Eu podia falar mais, mas não quero monopolizar, de repente me inscrevo de novo. Tá bom. Tá bom, Hélio. Não, acho que você definiu bem, Hélio. É isso mesmo que está escrito lá, né? Mas, de novo, a misericórdia é uma maneira que Deus emprega para colocar todos... Para equalizar, né? Para equalizar, para colocar a todos nós no mesmo patamar, no mesmo nível de compreensão da justiça divina. Na lei dos homens, não é possível você alegar desconhecimento da lei. Então, não importa se você conhece a lei ou não, se você fizer alguma coisa errada e a lei dos homens diz que aquilo está errado, não adianta você dizer que não conhecia a lei, azarou-se, não tem o que fazer, você vai pagar por aquele negócio, porque na lei dos homens isso não funciona. Mas na lei divina, na justiça divina, você pode não conhecer
ou não ter a compreensão do alcance dessa justiça divina. E essa misericórdia te dá a oportunidade de aprender para fazer uma escolha com decisão, autonomia, exercício do seu livre-arbítrio, de dizer sim, eu aceito essa lei ou não, e não quero seguir essa lei. E tanto que no livro tem algum texto que fala, é uma decisão irrevogável. Irrevogável. Então, a misericórdia é isso, é a oportunidade que cada um de nós temos para poder ter um discernimento melhor, uma compreensão melhor na tomada das nossas decisões. É como várias vezes está citado pelos reveladores, nosso Pai não julga os nossos atos, ele julga as nossas intenções. Várias vezes nós já discutimos isso. Olá, Dani. Boa noite. Boa noite a todos. Então, enquanto o Henrique estava falando, eu lembrei de um caso que eu vi no jornal, que falava assim, que um senhor da zona rural, ele tinha sido preso porque ele estava transportando num ônibus um tipo de material que poderia causar incêndio. Só que ele era tão sem acesso a esse tipo de conhecimento das leis, que ele foi barrado lá, foi a maior confusão com polícia, tudo, aquela coisa toda. Então, eu vejo assim, que quando fala misericórdia de Deus, às vezes fica meio complicado, desafiador para a gente compreender, porque é uma palavra que ela, como o Henrique estava falando, envolve essa questão das intenções, e a gente não sabe as verdadeiras intenções. E aqui, como esse senhor que não tinha esse acesso a esse conhecimento, ele estava lá na maior inocência carregando um produto que era para movimentar lá o plantio dele, mas era proibido. Então, assim, para Deus, essa misericórdia, entre aspas, aí, colocada, envolveria tudo isso que a gente não vê, que a gente não perdoa aqui, que fica essa coisa muito, mas como que a pessoa não sabe, tá botando em risco todo mundo aqui, blá, 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 aquela coisa toda. Então, assim, é outra perspectiva, esse nome misericórdia, uma palavra que, no meu ponto de vista, ela é utilizada, que a gente não tem ainda uma devida capacidade de compreender, baseado no que a gente vê no nosso mundo, no nosso dia a dia. É isso. Obrigado, Dani. Obrigada. Oi, Hélio. Pois então, meu Deus, como eu gosto de ser chato. Misericórdia. Eu tenho Mas pena vamos da lá. sua esposa. Eu também tenho. Eu também tenho. Mas ela não é a única que sofre na minha unha. Vamos lá. Nós aprendemos... Eu não gosto de trazer texto de fora, conhecimento de fora, ainda que seja do próprio livro de Urântia, para quando a gente está fazendo um estudo específico, de um documento específico, de um texto específico. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto. Por quê? Porque eu posso fazer afirmações que carecem de comprovação. Mas, enfim, já que o pessoal gosta de trazer texto de fora, ou conhecimento de fora do que a gente está estudando, eu vou trazer também, admitindo previamente que eu não gosto. O que passa? Quem julga, nós sabemos, por outros textos, que tem seres que têm função judicial, de julgamento, inclusive, e eles são assistidos por milhões de outros seres que fazem todo esse trabalho de investigação. São os nossos anciões de dias, que são só 3 no nosso superuniverso. A gente diz, esses caras têm procuração de Deus, são eles que aplicam efetivamente a misericórdia de Deus. Não é Deus, pessoalmente, que o faz. É apenas um reparo, não está aqui no texto nada do que eu estou dizendo, mas eu estou fazendo apenas uma inclusão para seguir com o seguinte fechamento e manter a minha reputação de fora da casinha e de chato. Qual é a minha conclusão? Que esses milhões de seres, a gente aprendeu na escola durante isso, mas são milhões de seres que estão envolvidos com a função de suporte, de decisão, de julgamento. Só em Urano nós temos 7,5 bilhões de habitantes. Se você puser os outros planetas habitados, é muita gente para ser julgado por 3, né? É óbvio que tem que ter um trabalho de investigação, de análise, etc. Henrique colocou e lembrou muito bem sobre aqueles que cometem delitos
por ignorância, no sentido de desconhecimento. Muito bem. Eu acho que essa colocação do Henrique é uma das maneiras que justifica a atenuação. A atenuação. Ok? Então, alguém que sabe, ele pratica um crime, ele vai ser julgado com mais rigor. Aquele que sabe menos, ele também vai ser julgado com menos rigor. Mas, então, nós estamos entrando em critérios que levam à atenuação ou agravamento. Até porque os códigos de leis do mundo têm uma pena fixa. Não, elas têm uma pena mínima e máxima. O juiz é que vai usar o mínimo e o máximo, e às vezes o mínimo e o máximo é medido em vários anos. Pois muito bem, vai aplicar o mínimo ou o máximo ou a média, segundo o entendimento dele. Aí ele está aplicando o quê? Misericórdia? Não. Ele está aplicando, eu já falei antes, ele está aplicando a justiça. Bom, aí, já que nós entramos em aspectos jurídicos, que não tem nada a ver com o texto aqui, mas vamos lá. Vamos falar. O que a gente conhece efetivamente foi colocado assim, que Deus vai julgar pela intenção. Puxa vida, então a pessoa tem a boa intenção, mas pratica um monte de coisa errada. Então está valorando a intenção contra a ação. O que eu conheço efetivamente, que a intenção é colocada, é como agravante, não como atenuante. E aqui foi colocado como atenuante. Qual é o agravante que eu conheço apenas para fazer um contraste? Não quer dizer que eu esteja certo, mas eu quero fazer um contraste. Jesus é o seguinte: se você cobiçar a mulher do próximo, não precisa nem fazer nada, só cobiçou. Intenção, só cobiçou, a mulher do próximo é fantástico. Pronto, já praticou pecados. Na intenção. Mas isso é atenuante ou é agravante? Então, a intenção tem o seu valor, mas vamos colocar aqui, não só no sentido de atenuação, até de agravamento, salvo melhor juízo. Grato. Muito obrigado. Eu percebi que a minha fala de 20 minutos atrás mexeu bastante com você. Mas não tem problema, olha, é assim, ó. Não é questão de atenuante ou de agravamento. A misericórdia, na verdade, ela inibe a aplicação da lei. Deus diz assim, olha, você fez errado, mas como você não tinha conhecimento suficiente para saber que você estava fazendo errado, não foi uma escolha deliberada, e aí entra a questão da intenção, não era a sua intenção efetivamente cometer o mal, fazer a coisa errada, então você não vai ser condenado. Você ganha uma extensão, ganha um período de prova adicional e uma oportunidade nova de aprender e compreender melhor essas coisas para ter uma nova oportunidade de decisão e confirmar ou não essa decisão que você tomou de agir dessa ou daquela forma. Então, quando Deus fala da intenção, do meu ponto de vista, ele está se referindo à vontade deliberada de provocar o mal, de fazer o mal, de contrariar, de violar a lei de Deus. E não o ato de fazer alguma coisa errada sem saber, sem conhecimento, sem imaginar que você está fazendo alguma coisa errada, às vezes até achando que está fazendo uma coisa certa. Então, nesse caso aqui, não é um atenuante de pena ou um agravante de pena. A intenção, ela denota a decisão lúcida, voluntária do indivíduo de transgredir a lei de Deus. Então, não é porque o indivíduo matou que ele violou a lei de Deus. Sim, ele violou uma lei de Deus, mas não teve a intenção de fazer alguma coisa com esse propósito de violar a lei de Deus. Quando ele aplica essa intenção de deliberadamente não seguir a lei de Deus, então aí é que cabe esse julgamento de que, bom, você, então, conscientemente, tomou uma decisão
que é contrária àquilo que está estipulado na justiça divina. Então, você não tem perdão, não tem o que fazer. Não sei se eu me fiz entender, mas com relação a atenuante ou não, mas a ideia é essa. Oi, Isabela. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Bem-vinda de volta, né? Depois de tanto tempo. Não, mas eu vi porque eu escapei, eu não podia nem estar aqui, mas eu estou com aula, eu estou com muita demanda, mas eu falei, não, eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Enquanto vocês falavam, o que vem a ser o julgamento, né? O julgamento, até anotei aqui, é emitir um parecer, uma opinião sobre alguém, sobre alguma coisa, né? E como que eu vou emitir esse parecer? Eu vou emitir a partir do que eu acho isso ou aquilo. Eu não tenho como estar no lugar do outro, eu não tenho como sentir o que ele sente. Eu não estou na história dele desde o início. Eu não entendo que dinâmica que ele está e por que ele está daquele jeito. E Jesus disse que nós temos, lá naquela parte que ele fala do perfil psicológico dos apóstolos, ali a gente vê que cada um tem uma estrutura biológica, né, de psique, e tem uma forma de percepção e de funcionamento, tanto que ele tratava cada um de uma forma. Então, é muito restrito, é muito pequena a minha capacidade de avaliar e de emitir qualquer parecer. É claro que eu posso emitir meu parecer a partir de estudos, de comparações, mas é muito pequeno em relação ao saber cósmico, né? E aí eu dei uma olhadinha sobre essa parte da misericórdia. Então, a misericórdia veio do latim, formada pela junção de miserere, que significa ter compaixão, e cordes, de coração. Então, o que vem a ser misericórdia? É ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seu sentimento dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Isso aqui foi no significado.com.br, que eu peguei agora esse conceito. Então, é desenvolver isso. Jesus disse que a gente tem que amar ao próximo como a nós e como ele ama. Eu falei, Jesus, aí já está difícil. Já está difícil de amar como eu me amo. Imagine como o Senhor ama. Então, assim, eu acho que isso seria a misericórdia. E o julgar. Não julgar o outro como você gostaria de ser julgado. Eu canso de passar por essa prova. Eu falo, imediatamente eu passo pela prova. Eu falo, imediatamente eu passo. Então, assim, eu procuro vigiar o que eu falo. E como eu falo, mas você está em alerta o tempo inteiro, é difícil. E isso é real. Porque eu acho que na hora que eu julgo, eu quebro leis cósmicas. Dentro da minha pequenez, da minha ignorância, é como se eu colocasse a mão em algo muito sagrado. E Jesus alerta, cuidado, cuidado, olha o que você pensa, olha. Eu senti isso na fala de vocês. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Isabela. Isso mesmo. Não julgueis. Ricardo, diga lá, meu querido. Oi, tudo bem, seu Henrique? Tudo bem, seu Ricardo? Eu queria fazer uma pergunta, seu Henrique, a respeito, assim, se pode haver, né, moralidade sem Deus,
porque eu até vou contar algo que aconteceu no trabalho, né? Não sei se diz ateu, né? Eu já vi ele metendo pau na Bíblia, em Deus, sabe? E aí, em determinado momento, ele falou, eu perguntei para eles de uns autores, né? E ele falou para mim, eles eram racistas, homofóbicos, sabe? Assim, criticando eles, né? E depois ele partiu para a Bíblia, né? Então houve até um assunto meio chato, né? Porque esse tipo de pessoa, né? Aí ele prolongou o assunto numa pergunta que eu havia perguntado, uma simples pergunta que eu havia perguntado sobre esses autores, né? E eu queria saber, né? Porque existe essa contradição, né? Que principalmente as ideologias, né? Hoje pregam, né? O que o senhor poderia falar a respeito? Bom, obrigado, Ricardo. Não é o tema que a gente está discutindo agora, mas, assim, a moralidade é uma coisa definida, pode estar definida dentro da justiça divina. Mas a moralidade, como o homem entende, é resultado das leis, das regras e costumes adotadas pelos homens, que não necessariamente coincidem com a vontade e o desejo de Deus. Então, o fato de ser moral, de acordo com a vontade dos homens, não quer dizer que é o certo de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente pode achar que é imoral, por exemplo, andar pelado. Porque a lei dos homens diz que quando você está andando na cidade, na comunidade, você não pode andar desnudo, é imoral. Estou dando aqui um exemplo hipotético. Você, assim, coitado dos índios, e lá na comunidade deles, eles andam desnudos, né? Então, assim, o fato de andar desnudo não é necessariamente imoral. É imoral de acordo com as convenções estipuladas pelos homens. E essas convenções não necessariamente coincidem com aquilo que Deus acha que é moral ou não. Então, acho assim, não guarda uma relação direta. Então, uma pessoa pode não acreditar em Deus e seguir a moralidade dos homens. Nem por isso está isenta da justiça de Deus, né? Não porque eu sigo a moral dos homens, tá bom. Mas se não acredita em Deus e não segue a vontade de Deus, está em perigo, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas... Respondeu sim, né? Porque até assim eu ficava na dúvida, né, a respeito disso de moralidade de Deus, né? Porque realmente como o senhor falou, né? Existe a moralidade dos homens e a moralidade de Deus, né? Só que assim pode sim, porque algumas coisas assim podemos assim nossa assim democracia assim, né? Não foi assim baseado assim em algumas preceitos, questões que depois por um tempo foram distorcidos, né? Porque falam isso, né? Veja bem, a lei dos homens é a lei dos homens. E a gente tem que seguir essa lei. Ela não é necessariamente a lei de Deus. Nós gostaríamos bastante que ela coincidisse com a lei de Deus. Mas a gente não sabe. Tem país que aceita o divórcio, tem país que não aceita, tem país que aceita o aborto, tem país que não aceita. O que é o certo do ponto de vista de Deus? Deus nunca escreveu essas leis para nós. Então, é preciso conhecer a Deus para seguir o nosso coração e ver se nós estamos em linha com a vontade de Deus. Então, a vontade dos homens, a lei dos homens, não necessariamente se enquadra com a lei de Deus. Entendi. Então, é outra coisa. E eu também poderia entrar em outro, assim, uma outra pergunta, né?
porque também uma senhora, né, ela sempre vai lá, né, acho que ela é testemunha de Jeová, né? Aí ela falou que, por exemplo, o negócio de morrer acabou, né? Aí eu meio que entrei no assunto, né? Fala o livro, né, de Urântia, né? Que o ser humano morre, mas ele pode ressuscitar ao terceiro dia, né? Aí ela meio ficou assim, né? Porque se a gente não ressuscita, aí e Jesus? Será que ele ressuscitou ou não, né? Ela meio assim, né? Porque para alguns morreu, acabou, né? O que o senhor poderia falar sobre isso, né? Eu acho que todos nós que acreditamos em Deus, que temos fé em Deus, a coisa que mais nos motiva no reino de Deus é justamente a esperança da vida eterna. Ia ser muito chato se a gente morresse aqui e acabasse, não tivesse mais nada, né? Então, eu que sou um crente de Deus, eu acho que a gente tem uma continuidade depois da morte aqui. E acho que todo cristão, todo mundo que confia em Deus e acredita em Deus, tem fé em Deus, pensa dessa forma, né? Senão não faz sentido. Mas, enfim, é uma opinião pessoal de cada um. Se a vida acaba aqui ou não, depende da religiosidade e da espiritualidade de cada um. Mas, enfim, Verdade. obrigado, Ricardo. Ou de nada. E também a respeito também do que fala também do paraíso, né, que vai ter aqui na Terra, né, que liga muito o que fala o livro, né, a época de luz em vida, né? Porque eu também acho, por exemplo, o que dizem as religiões, né? Eu estava pensando, né, outro dia, né, me veio na cabeça, né, que assim, as religiões, né, elas têm templos que de quatro paredes, né? Eu acredito, né, assim, me veio o pensamento, né, que isso pode ser, que não era para ser assim, né, porque deveria ser amar uns aos outros, né? Hoje em dia, assim, essas igrejas que, assim, maioria das religiões, né, as igrejas, assim, que tem templos luxuosos para todo mundo ver, de ouro, de cristal, né, poderia prego o que prego, né, o egoísmo, né, porque é só a doutrina lá que é certa, a outra é assim, né, tá errada. Eu já frequentei muitas religiões, né, e sempre eu deparei que o membro criticava a outra porque a outra estava errada, né? Mas eu acredito hoje que não era para ser assim, né? Eu acho que amar uns aos outros como a gente quer ser amado, né? Eu acho que deveria ser assim, né? Então as religiões seguem num assim contrário que até Deus manda, né? O próprio Jesus, né? Porque eu acredito que não era para ser desse jeito, né? Esse é um resultado do nosso processo evolucionário, né, Ricardo? A gente está evoluindo e aprendendo. Então, essas distorções fazem parte da nossa imperfeição, do nosso processo de evoluir. Então, o importante é o que a gente pensa, o que a gente sente no nosso coração. O que a igreja ou a instituição está dizendo, muitas vezes é importante também, mas o mais importante é a religião que cada um sente dentro do seu coração e de que maneira que você se relaciona com Deus. Então, isso aqui é importante. Mas muito obrigado, cara. E o livro de Urântia pode ajudar também a gente nesse processo, né? De a gente encontrar Deus por nós mesmos, né? Não dependendo de uma religião para a gente seguir, né? Uma dependência, por assim dizer, né? É assim mesmo. Mas muito obrigado, Ricardo. Opa, de nada. Desculpa aí prolongar. Não, imagina. Quem mais? O Hélio tinha levantado a mão, até saiu. Acho que ele tinha uma urgência qualquer para atender. Mas alguém quer fazer algum comentário adicional sobre esse tópico?
Então, podemos continuar. Podemos continuar com a nossa leitura lá. E quem é que se voluntaria agora para ler? Nós estamos agora no item 7. Quem vai ler? Nós estamos no 6. Não sei, O 6, né? aqui É, nesse no aqui. 6, sim. Eu O leio. item 2.7 é o item 6, tá bom. É confuso isso, né? Mas tá bom. Você pode ler. 6. Quando vós tornardes inteiramente dedicados a fazer a vontade do Pai no céu, a resposta a todos os vossos pedidos será concedida porque as vossas preces estarão de pleno acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai manifesta-se sempre em todo o seu vasto universo. Aquilo que o verdadeiro Filho deseja e que é da vontade do Pai infinito é uma prece feita desse modo não pode permanecer sem resposta e possivelmente nenhuma outra espécie de pedido pode ser atendida integralmente. Bem legal isso, né? Uhum. Muito legal. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que é a chave de ouro. É isso Olha aí. aqui como é que vocês criam o mundo de vocês, como é que vocês criam o seu trabalho, a sua vida, a sua família. Como é que você se equilibra nesse universo? Como é que você faz a sua adaptação? Como é que você conhece as coisas? Como é que você tem orientação, tem força, tem coragem? É por aqui. É a chave de ouro. Se você faz a vontade do Pai em tudo isso que você está falando, é isso aí mesmo, né? Tá bom. Exatamente. E a oração sentida, né? Sentida, não da cabeça. Eu já fiz oração da cabeça, 0, até hoje. E as orações que eu faço sentida, indignada, é instantânea. É impressionante. Eu ficava, gente, por que isso? Por que isso? Olha aqui a resposta. Tá certo. Depois de 200 anos de idade. 200? Eu podia ter visto isso lá atrás. Eu já estava deitado na cama diferente, né? Agora já era. Bom. Maravilha, é isso mesmo, Isabela. Vamos lá. Continuamos a leitura aqui. Alguém quer ler o próximo item, que é o 7? Posso ler? Vamos lá, por Helder. favor. Obrigado. O apelo do justo é o ato de fé do Filho de Deus, que abre a porta das reservas de bondade, verdade e misericórdia do Pai. E essas boas dádivas têm, há muito, estado à espera da aproximação do Filho para que ele aproprie-se pessoalmente delas. A prece não muda a atitude divina para com o homem, mas muda a atitude do homem para com o imutável Pai. É o motivo da prece o que dá a ela o direito de acesso ao ouvido divino. Não é a posição social, econômica ou religiosa exterior daquele que faz a prece. Obrigado, Helder. Muito. Bom, também está transparente essa daí, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu sinto assim, que é você ser sincero com você mesmo. Falando com Deus de uma forma sincera, com você, sem embromação, nada oculto, o mais sincero que você puder, mais perto, mais isso que ele colocou aí acontece. Foi o que acontecia com Davi, porque ele conseguia fazer essa relação, né? Ele conseguia ser sincero com ele mesmo. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é mesmo.
É. Continuamos? Uhum. Então, o item 8. Quem vai ler agora? Isabela, não quer ler? A prece não deve ser empregada para evitar as demoras no tempo, nem para transcender as limitações do espaço. A prece não é algo como uma técnica destinada ao engrandecimento do eu, nem deve ser feita para conseguir vantagens injustas sobre o semelhante. Uma alma totalmente egoísta é capaz de fazer uma prece, no sentido verdadeiro da palavra. Disse Jesus, que o vosso deleite supremo exista, segundo o caráter de Deus, e ele certamente vos concederá os desejos sinceros do vosso coração. Comprometais o vosso caminho com o Senhor. Confiai nele, e ele agirá. Pois o Senhor ouve o apelo do necessitado, e ele concederá a prece aos desamparados. Muito obrigado, Isabela. Alguma observação desse texto aí? É muito lindo, Ah, bom. é muito lindo. É verdade. Tá bom. Aqui é aquela questão da gente não ser egoísta, né, nos nossos pedidos, né? Nem materialista. Nem materialista. Mas tudo bem. O item 9. É só uma observação, Henrique Fala. e Sueli. E A coloca. prece, eu não sei se ela tem que começar, parece que ela tem que começar com todo até chegar em você. Tipo assim, Deus, segura esse planeta. Eu não sei o que está acontecendo. Jesus, todos nós estamos dando o nosso melhor, nós queremos viver bem, nós queremos amar, nós queremos nos relacionar, mas a gente vive batendo no outro, a gente vive fazendo isso, fazendo aquilo, jogando uma bombinha daqui e dali, e aí vai, até chegar em você. Ou de você para o todo, né? No caso. Eu acho que não tem receita de bolo, não. Cada vez, eu acho que tem que ser honesta no seu coração. E tem que ser uma conversa, assim. Tanto que Jesus várias vezes, entre aspas, recriminou as preces recitadas só, né? Então, eu acho que essa prece, ela tem que ser uma conversa com Deus. E depende do momento, né? Vai ter uma hora que você vai estar fazendo prece pelos seus filhos, pelos seus pais, por você, pelo seu vizinho, pelo planeta. Eu acho que cada momento é um momento. E todas são válidas, se for sincera. Perfeito. Muito bem. Seguimos? Posso fazer um comentáriozinho? Pode. Claro. Eu acho que eu já devo ter dito para vocês que, depois da primeira leitura que eu tive pelo livro Durante, a gente sai com aquela impressão assim de que o universo não há espaço para milagres, né? Há leis que regem tudo, então não há espaço para milagres, embora nós sejamos muito bem cuidados por um número muito grande de criaturas que estão aí para cuidar de nós, mas essas criaturas não estão aqui para proporcionar milagres na nossa vida. É essa a primeira impressão que eu tive após a leitura do livro. E é claro, e à medida que você desenvolve essa leitura, você também amadurece essa conversa com o Pai, essa prece, e essa prece, ela traz um conforto, ela traz um refrigério muito grande, né? Mas uma das questões, assim, que são muito fortes no livro Durante, e é isso que faz, às vezes, me faz, às vezes, pensar que o livro Durante, nesse momento, não é para todos, porque eu já
falei do livro para algumas pessoas, mas aquelas pessoas, naquele momento, precisavam tanto daquela promessa na vida delas, daquele milagre na vida delas que era oferecido por aquele líder religioso ao qual elas estavam vinculadas ainda, independente de religião aqui. Mas, então, às vezes fica a impressão assim de que o livro de Durante não é, nesse momento, para todas as pessoas por conta disso. O livro de Durante, ele exige uma postura um pouco mais madura, não sei se é essa palavra, mas ele exige assim uma visão um pouco mais serena do funcionamento do universo, no sentido de você compreender que o número de milagres que há por aí é muito menor do que nós imaginamos, embora haja muito mais personalidades para cuidar de nós do que nós possamos imaginar. Feito essa consideração, essa abertura desse parágrafo me chama a atenção. A prece não deve ser empregada para que nós evitemos demoras no tempo e também não deve ser usada para que nós peçamos ou procuremos transcender limitações do espaço. Ou seja, eu li aqui bem claro de que, olha, não se utilize da prece para pedir milagre. Né? À medida que você esteja pedindo por um milagre, e não interessa que milagre é esse, pode ser um milagre físico para que um determinado fenômeno não ocorra, não sei. Mas o puxão de orelha que eu observo que é esse. Não peça, não se utilize dessa ferramenta poderosa para conversar com o Pai, para pedir algum tipo de intervenção física que exija eventual intervenção no tempo ou eventual intervenção no espaço. Não. Né? Peça algo que fique fora desse âmbito, entendeu? Peça algo que seja um refrigério para a tua alma. Não peça milagre. Então, não sei se eu fiz uma leitura correta aqui, mas a impressão que eu dou é limite o teu pedido alguma coisa espiritual para ti ou para a sociedade, mas não vá além disso, não peça mais do que aquilo, porque Deus não vai. Eu não estou dizendo que Deus não vai intervir para que um eventual fenômeno físico, para que eventual, sei lá, para que algum desastre não ocorra. Eu não estou dizendo que Deus não vai intervir. O que eu entendi aqui é que não peça, porque na verdade não é esse o propósito da prece. Eu não sei se é uma leitura muito fechada do que está aqui. Mas Milton, eu mesmo, eu já pedi, e aconteceu coisa assim que fora da casinha. Aí, o que acontece? Nessa fala, nessa escrita aí, eu entendi assim, que a prece, ela não pode quebrar as regras do jogo. E eu não sei quando é que eu estou quebrando essas regras, né? Quer dizer, a gente tem dicas que é por aqui, que é por ali, eu não posso quebrar a regra de causa e efeito, da polaridade, das vibrações, do ritmo, da frequência, tem várias regras, né? Então, assim, me dá essa sensação. Mas, às vezes, a gente acha que o que a gente está pedindo é tão grande, mas para Deus é pequeno. E que isso nem arranha a quebrar a regra dele. Então, como diz aquela fala, se você tem um problema, não torne o seu problema maior do que Deus. E, além do que, o problema é a própria solução. Ela já é a solução. Só que a nossa crença limitante, coloca isso como um problema. E o pior ainda, a gente coloca ele maior do que Deus. Eu acho que, eu não sei, porque uma coisa é eles falarem, eu não posso negar, eu não posso achar que é isso e aquilo. Isso é o que eles colocaram para nós. Né? É isso. Então, assim, a questão é como que eu estou interpretando dentro da minha pequenez, né? Aí é outra história. Na verdade, todo esse capítulo
ele está falando da prece com relação à vontade de Deus e à nossa espiritualidade, né? Todo filho tem direito a pedir o que quiser. Na sua inocência, fazer os pedidos que acha que deve fazer ao seu pai. E isso, por si só, promove um crescimento, um conforto na pessoa que está pedindo. Não quer dizer que aquele pedido vai ser atendido, porque você pode estar pedindo uma coisa que não faz sentido. Então, faz parte. Nós podemos, por exemplo, pedir para Deus para não ter um tsunami. É claro que ele tem o poder de impedir que um tsunami aconteça se ele quiser, se for da vontade dele. E nós podemos pedir. Mas isso não significa que ele vai atender ao nosso pedido. Mas se a gente pedir a ele para confortar a todas as pessoas que forem vítimas de alguma forma de um tsunami e derrame sobre essas pessoas todo o amor dele e que essas pessoas percebam a presença dele, o conforto dele, com certeza essa prece vai ser atendida. Então, eu acho que assim, tudo que a gente pedir para Deus nos aproxima de Deus. Não quer dizer que Deus vai atender a todos os nossos pedidos, mas todos os pedidos que nós fazemos, que são compatíveis com a vontade de Deus e com o nosso crescimento para a vida eterna, ele vai ser atendido. Talvez não naquele momento que a gente está pedindo, mas ele vai ser atendido. Não tem um único pedido que a gente faça para Deus que não seja atendido se esse pedido tiver fundamentado num desenvolvimento espiritual, na vontade de Deus. Então, não adianta eu falar para Deus me favorecer em detrimento de outra pessoa, isso não vai acontecer. A gente fala muito para as pessoas, né? É um hábito humano, quando a gente se despede de uma pessoa, a gente fala assim, vai com Deus, né? Que Deus te ilumine, né? Ele sempre ilumina, você não precisa pedir para ele iluminar. Você não precisa que ele vá junto. Acho que a gente devia falar para a pessoa, olha, perceba Que Deus e está em aceite, e aceite a iluminação que Deus está te dando. Mas tudo bem, acho que fica subentendido quando a gente fala vai com Deus, né? Mas, na verdade, segura aí na mão de Deus, aí, não larga dela, aguenta aí que ele está do seu lado, né? Está dentro. Então, eu acho que, assim, todos nós podemos pedir qualquer coisa. E qualquer pedido que a gente faça nos aproxima de Deus. Mas o importante é a gente saber que só vão ser atendidos aqueles pedidos que estão alinhados com a vontade de Deus e com o nosso futuro eterno. Tudo aquilo que for egoísta, for materialista, é válido, você pode pedir. Que é uma maneira de você se aproximar de Deus. Não de Deus se aproximar de você, é você se aproximar de Deus. Mas não quer dizer que vai ser atendido, né? Oi, Lília. Não, esse texto 8, né? Então, aqui, realmente, é aquilo que o Milton falou, né? Mas, é assim, eu vejo assim, que ali diz que não deve ser empregada para evitar as demoras do tempo, nem para transcender as limitações do espaço, né? Quer dizer, não é uma mágica, né? Deus não vai fazer uma Não é um mágica. milagre. Não é transformar água em vinho. Ele não é fazer uma mágica, né? Mas, ao mesmo tempo, e daí ele depois fala que não deve ser egoísta, que não deve pedir coisas que vão prejudicar as outras pessoas, lógico, né? Mas ele fala aqui, né? Não deve ser egoísta.
e tal. Mas depois, Jesus, ele fala assim, que o vosso deleite supremo exista, né, segundo o caráter de Deus. E ele certamente vos concederá os desejos sinceros do vosso coração. Comprometais o vosso caminho com o Senhor. Então, ele pede para que isso, né, para que a gente se comprometa a estar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus. Confiai nele e ele agirá, pois o Senhor ouve o apelo do necessitado. Então, se você está necessitando, se você precisa de algo, que às vezes a pessoa, como o Henrique falou, né, a pessoa pede uma coisa assim que até, né, ela acha que é uma necessidade, mas, né, não é uma necessidade, e Deus sabe que se der aquilo para ela, se liberar aquilo, vai fazer coisa errada, então não vai ter. E ele considerará a prece dos desamparados, quer dizer, ele ouve, quando a gente está assim, desamparado, necessitado, para que é que a gente vai recorrer se não é a Deus? A gente vai recorrer, mesmo que às vezes seja, Senhor, por favor, se for da tua vontade, me dê a saúde, né? Se eu puder ter saúde, quem que não quer ter saúde? E eu sempre lembro de Jesus, Jesus orou pelos apóstolos. Se Jesus orou pelos apóstolos para que eles fossem, para que eles entendessem o evangelho, para que eles fizessem. Então, nós podemos orar também, né? Estamos liberados para orar, principalmente para todas as pessoas, né? Para todos. E Jesus só orou para ele, e daí acho que está nesse texto também, quando lá ele estava para ser crucificado, né? E ele pediu a Deus que afastasse dele aquela prova. Ele pediu. Uhum. Então, a nossa humanidade faz, porque aqui a gente tem que saber que nós estamos no mundo rebelado e que aqui a tarefa não é fácil. Então, sem a ajuda de Deus, né? Misericórdia, Jesus, eu para que precisa. Aqui não cabe amador, né? Hã? Aqui não cabe amador. É verdade, aqui a prova é difícil. Vamos passar, se Deus quiser. Deus quiser. Não, Deus quer. Isabela. Na fala da Lília, me veio uma lembrança, mesmo que a gente não saiba o que pedir, Deus sabe. Então, assim, você também não consegue falar. Eu já tive nessa situação de você nem saber o que pedir e muito menos de falar com ele. Então, mas ele preparou. Uma vez eu estava na igreja e o irmão contando que ele tinha feito uma visita espiritual com outros irmãos, com aquele outro irmão, não sei o quê, e que ele viajou com o irmão em Parará, e foi contando. Aí eu falei para mim assim, nossa, Jesus, eu nunca vou ter uma viagem assim, porque meu esposo, só Deus na causa, meus filhos, é uma benção. Então, Jesus, sem chance. E tudo bem. Aí quando foi, 8 meses depois, eu viajei. Eu gosto de viajar de carro, eu fui até Foz, e de Foz entrei na embaixada da Argentina. Quando chegou lá, eu não podia entrar por causa dos meus documentos, e daí eles falaram, se a senhora entrar, a senhora vai ser extraditada. Eu falei, gente, eu estou parecendo que nem bandido. E aí aí eu fui andando de carro, aí eu entrei em Barracão. Aí Barracão, meus filhos, mamãe vai voltar, mamãe vai voltar. Aí quando foi em Barracão, chegou lá, eles deixaram eu entrar, meus filhos ficaram. Falei, aí, tá vendo? Fica aí sem orar para vocês verem, agora você volta para Brasília e eu fico. Aí meu marido, não, vamos continuar. Descemos até Floripa, entramos numa entrada que numa florestinha e só tinha um guardinha. E aí ele deixou a gente passar, mas meu marido fez uma confusão que fez eu assinar o do meu filho comigo e virou aquela confusão de novo. Só que a gente entrou pela floresta afora e entramos na Argentina. E eu senti que eu tinha que ficar orando. Eu falei, Jesus, Jesus, Jesus. E eu fiquei orando o tempo inteiro que eu fiquei lá dentro. E na hora de sair,
eu pedi para o Senhor, Senhor, na hora de sair, eles vão pegar meus documentos. Aí, pronto. E eu vim de Buenos Aires até Guaíra na oração. Eu falei, Jesus, opção A, opção B, opção D, pá. E a mais difícil era, Jesus, eu passo, o guarda deixa eu passar, não abre meu carro, não vê nenhum documento, ele vai estar muito ocupado conversando e a gente passa. Eu falei, é difícil, mas tudo bem, é a opção dele. Aí foi. Quando chegou lá, o que aconteceu? Estava frio, chovendo, o guarda mandando para o meu marido passar, e meu marido para. Eu falei, que para? Ele está mandando você passar. Nós passamos, eu estou até hoje com o negócio, eu não entreguei lá. Aí eu falei, Jesus, porque... E na hora que eu cheguei em Guaíra, na hora que eu entro no hotel, o que está escrito no hotel? Glória. E eu estava cantando Glória. Meu filho, mãe, olha para cima. O hotel chama Glória. Eu falei, Jesus! Me livrei dessa. Então, olha só. Aí eu falei, Jesus, por que eu passei isso? Por que eu passei isso? Por que eu passei isso? Ele falou assim, olha, você não pediu para andar, ter uma viagem espiritual? Essa foi. Eu falei, não, mas eu não pensei que era assim. Então, não se preocupe. Pelo que eu entendi que ele colocou ali, mesmo que eu não esteja no caminho de Deus, mesmo que eu não saiba pedir, mesmo que eu não consiga nem vocalizar o que eu estou querendo, ele prepara. Agora, a coisa que eu acho que é bom para mim, que vai fazer mal para mim, ele não vai atender. E se eu quebrar regras do universo, ele também não vai atender. Quando ele fala quebrar o tempo e o espaço, nem pense. É isso que eu entendi. Até hoje. Amanhã eu posso entender outra coisa. Tá bom, Muito Isabela, bom. muito obrigado. Continuamos aqui com a nossa leitura ou mais algum comentário? Então, vamos lá, o item 9. A Egli levantou a mão. Então, Opa, a então, gente não viu, desculpa. então, desculpe, eu não Eu vi a mão lá. dela levantada, então foi só a alma. Ela quer falar. Não está levantado. É uma luzinha aqui no fundo que dá a impressão que é uma mãozinha, mas não levantei, não. Mas eu vi a mão por aí, mas tudo bem. Tá bom. Vamos lá, item 9. Eu vim do Pai, e, portanto, se vós alguma vez estiverdes sem saber o que pedir ao Pai, pedi em meu nome, e eu apresentarei o vosso pedido, de acordo com as vossas reais necessidades e desejos, e de acordo com a vontade do meu Pai. Protegei-vos contra o grande perigo de tornar-vos autocentrados nas vossas preces. Evitai orar demasiadamente para vós próprios. Orai mais para o progresso espiritual dos vossos semelhantes. Evitai a prece materialista. Orai em espírito e para a abundância das dádivas do espírito. Olha, aí tem uma dica de como fazer a sua prece, né? Às vezes a gente mais olha a parte material, né? A gente não lembra assim, olha, Jesus que ele progrida, né, espiritualmente, a gente é mais aquela necessidade. Filho, né? Para filho, você fica o tempo todo pedindo, pelo amor de Deus, que ele encontre o caminho, pelo amor de Deus, ajustador. Abre o emprego, Jesus! Olha, abre o olhinho. Verdade. Mas a gente não fala isso geralmente, né, para os amigos ou para outras pessoas, mas para os filhos, com certeza, a gente fala. E ele fala da gente não verbalizar, né? Orar em espírito. Uhum. Conversar em espírito. Então, mas eu lembro, agora você falou isso, né? Então eu estava pensando, até Jesus fala em algum momento, orai em silêncio, orai se você puder subir uma montanha, ou se você puder ficar se isolar, ou num quarto, sei lá. Mas também tem uma hora que
eu me lembro que a gente fez um estudo sobre isso, falando da prece, se eu não me engano, e tem um momento em que é dito que a pessoa pela qual você está orando tem que saber que você está orando por ela. Então, assim, eu vou fazer uma oração para a Isabela tem que saber que eu estou fazendo essa oração pela Isabela. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Então, é meio Talvez seja contraditório. isso ali. Talvez seja a conectar, né? Vibrar a frequência aí. Facilita, E né? eles cantavam também, Rosana, quando eles estavam juntos. Lembra que eles cantavam e também recitavam os salmos, às vezes. Eu lembro, em algumas ocasiões, eles falam isso. Então, eles deviam ter Mas, também. Bíblia, isso era orientação de Jesus? Não, ele e os apóstolos, eles cantavam ali. Sim, Não. as orações Eles comunitárias faziam. são aceitáveis e são válidas. É uma maneira de estreitar o relacionamento da comunidade, de aproximar, desenvolver um afeto, um amor maior pelas pessoas que estão conosco. Então, sim, a oração comunitária É desejável. é desejável, claro, mas é muito importante que cada um de nós construa o seu momento com Deus. né? Então, mas o que eu estou achando contraditório, é que eu pensei nisso agora, Mas não é contraditório, Su, porque por assim, que olha, você tem que saber que eu estou orando para você se eu tenho que fazer minha prece em não, eu silêncio acho que e assim, afastado? não, quando você sente que tem uma pessoa que está numa necessidade especial, espiritual, sim, você pede por ela. E aí é importante aquela pessoa saber que você tem essa preocupação com ela, que você está pedindo por ela naquela direção, para que ela também peça por ela mesma. Tudo bem, eu acho que nada impede que nesse isso aconteça. sentido. É nesse sentido. Mas não é Aí porque você anima, né? reza todo dia para os seus filhos que você tem que falar para cada um deles: olha, hoje eu rezei para você. Não, acho que não é essa a ideia. Não precisa. Não precisa. Eles sabem já. Eles sabem, né? Mas Jesus falou, né, uma hora, acho que foi para Pedro, se não me engano, que ele falou assim: eu vi que o inimigo viu o teu coração e cobiçou o teu coração, e eu orei ao Pai por ti, pedi, intercedi ao seu favor, né, para que tua fé não fosse em vão, que você vencesse esse tempo de aflição. Eu orei por ti, né? E ele deixou bem claro isso. Eu acho que foi para Pedro. Acho que foi para Pedro. Então, ele está contando para ele, né? Contando que ele pediu, né, imensamente ao Pai para que viesse em socorro dele, né? E quando a gente faz grupos de oração, pede para fulano, pede para ciclano. Todo mundo orando por aquela pessoa. Né? Aquela pessoa tem que saber que as pessoas estão orando por ela. Tudo bem? É bom? E dá efeito. E dá efeito. Verdade. Os É hospitais que nós estamos propensos mais, por exemplo, à negatividade. Se a gente fala assim, tem um grupo lá que está orando por você, a pessoa entra num estado ou de gratidão, ou assim, um estado de... eu não sei, às vezes tem pessoa que não ligam, né? Tá, tudo bem. Mas se você falar, tem um grupo lá que está falando mal de você, a pessoa toma aquilo como o maior peso, né? E devia ser o contrário, devia assim, nossa, eu estou imensamente feliz, porque eu sei que aquela pessoa intercede, aquele grupo intercede por mim, né? E essa é a força da união, a maior força da união, porque você consegue arrancar, entre aspas, das mãos do Pai, todas as bênçãos que a pessoa precisa e às vezes a gente não sabe. Né? É um conforto, né? Um conforto. Muito bom.
Seguimos? Sim. Só queria fazer uma observação. Sim. Orar pelo próximo e evitar de orar por você. Porque amar é ao próximo como a ti mesmo. Então, na hora que a gente ora para o próximo, a primeira pessoa em receber essa oração é quem está pedindo, não é não? Não é mais orar, amar é o próximo como a ti mesmo. Na quinta-feira santa lá da ceia, Jesus falou, esse mandamento não é mais esse. Agora o mandamento correto é amar ao próximo como eu, Jesus, vos amei. Então você tem que ter um amor de pai e de mãe com todos os seus semelhantes. Porque Jesus é o nosso pai, né? Sim, mas aí Jesus fala, a sua tarefa é você cuidar de você. Esqueça, cuide de você. Defenda você. Eu não sei se é no documento 158, 158 ou 159 fala sobre isso. E aí, como é que você cuida de você? Então, orando. Então, aí... o nosso desafio é estar em harmonia com o ambiente onde a gente vive. É amar aos nossos irmãos. Amar, servir aos nossos semelhantes. Fazer a vontade do nosso Pai. Isso é cuidar de cada um de nós. Se você não faz a vontade do Pai, não ama os teus semelhantes, não serve aos seus semelhantes, você não está cuidando de você. Cri, cri, cri. Esse é um grilinho que apareceu aqui. Cri, cri, cri. Eu quando rezo particularmente assim, para mim, eu sempre falo para Deus, Senhor, que eu seja mais responsável, que eu tenha mais amor, que eu tenha mais misericórdia, que eu tenha piedade, que eu não peque, que eu não erre. Então, eu acho que essa oração para si é uma autocorreção, você entendeu? Porque se você não se esforça para desejar para os outros aquilo que você pede na oração, então significa assim, eu não posso amar alguém mais do que eu tenho que me cuidar, me amar nesse sentido espiritual. Entendeu? Primeiramente, como é que eu vou desejar que aquela pessoa seja boa? Mas se eu não sou bom dentro de mim, como é que eu vou desejar a bondade? Primeiramente, eu vou ter que pedir para Deus me encher de bondade. Mas como que ele vai me encher de bondade? Ele vai permitir situações em que alguém não seja bom comigo, para eu exercer aquilo que eu quero. É igual a fé. Exatamente. Não pede porque você vai ganhar. E aí tem que aguentar. Pede tem tolerância. Que aguentar, Pede ter tolerância, vai ter um monte de situações para ser tolerante todo dia. Verdade. Oi, Daniela. Então, vocês falando aí, eu fico viajando naquela ideia que os cientistas trazem que tudo no universo, inclusive um átomo de uma... seja lá do que for, eles têm uma vibração e emitem um campo elétrico. E assim como a gente vê essa camada da atmosfera protegendo a Terra, é como se os nossos corpos individuais, que o corpo é um instrumento, né, que a gente usa para experienciar aqui a realidade, ele também cria um campo vibracional. E aí, quando fala, ama o próximo como a ti mesmo, eu associo muito quando fala assim, olha, pagou pela língua, tá vendo? Falou ali do fulano, tá pagando pela língua. Por quê? Porque esse campo eletromagnético, ele carrega os nossos pensamentos
viaja todo o espaço e retorna para a gente mesmo. Então, quando a gente está lá falando assim, alguém te fez raiva, tu fala assim, eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra. Você, na verdade, aquilo lá não está chegando lá no outro, ele está fazendo só um círculo que ele vai acabar voltando para você mesmo. Então, assim, às vezes eu não mato uma formiga, não é porque eu quero ser boazinha, porque eu quero garantir meu lugar no céu, porque eu quero que o povo vá, gente, minha fofa, não mata nenhuma formiga. Não, é porque eu admiro aquele bicho. Carrega 10 vezes mais o peso dele, eu honro ali, cara, ele tem uma vida interessantíssima. Então, assim, e isso tudo de maneira inconsciente, que eu tinha essas ideias assim, quando eu vi como que funcionava essa energia toroidal, daí já o Tesla já tinha descoberto, era através disso que ele queria liberar a energia livre para o mundo e tal. Foi oculto aí do mundo, abafaram. Mas eu percebo que tem muito, muito, muito a ver, fazendo link com toda essa questão das energias que o livro de Urântia traz, isso leva a crer que realmente é isso. Quando fala esses ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo, amar a ti mesmo, olha, agora é amar o próximo como eu amei, você se vendo como aquela pessoa que o que está emitindo está voltando para ti, você vai ter muito cuidado, isso aí já vai bem além do que a gente fica conectando com essa coisa de, enfim, era isso. Não vamos prolongar mais não. Obrigado, Daniela. Amor espalha amor, ódio espalha ódio. Então. Henrique, eu só queria fazer uma observação em relação à fala da Daniela, que eu concordo. E também na Bíblia fala: quanto mais consciência você tem, mais será cobrado. Sim. Aí entra de novo aquela questão da misericórdia. Se você sabe tudo, a tua chance de misericórdia é zero. Se você não sabe nada, tem muita chance de misericórdia para poder ter o aprendizado necessário. A régua não é igual para todo mundo, mas a justiça é a mesma para todo mundo. Principalmente para os leitores do livro de Urântia. A responsabilidade é muito grande. Não sei se é principalmente, mas sim. Mas sim. pesa. Digamos. Pesa. Helder, como é que pronuncia o seu sobrenome? Querubim. É um anjo. Um anjo aqui. Da classe mais baixinha. Que só Anjo voa não tem até a velocidade da luz só, mas não ultrapassa isso. Uma coisa pouca. Mas anjo não tem classe. Tudo anjo. Vamos lá. Vamos ler um último parágrafo hoje aqui. Estamos no 10? Isso, não, estamos no 10. 9, né? Não, eu já falei, 9. Ok, então 10. Alguém quer ler esse 10 aí? Eu posso ler. Então vamos lá, Milton. 10. Quando orardes pelos doentes e afligidos, não espereis que os vossos pedidos ocupem o lugar das ministrações amorosas e inteligentes a serem dadas por vós às necessidades desses afligidos. Orai pelo bem-estar das vossas famílias, dos amigos e dos semelhantes, mas orai especialmente por aqueles que vos amaldiçoam e fazei, com amor, pedidos por aqueles que vos perseguem. Sobre quando orar, entretanto, disso a nada digo. O Espírito que reside em vós, só ele pode levar-vos a formular as preces que expressam as vossas relações internas com o Pai dos Espíritos. Obrigado, Milton. Alguém quer comentar alguma coisa aí? O Milton, ele não consegui acompanhar a tua leitura, acho que eu já estou para lá, acho que o Tico já está dormindo. Eu falei de novo. Basicamente, o que eles estão dizendo aqui
é que mais importante que fazer orações em favor dos doentes é prestar serviços aos doentes, é dar atenção, dar suporte, dar carinho, dar conforto. É muito mais importante do que simplesmente ficar fazendo uma oração por aquele doente, né? Essa é a primeira parte do que eles estão falando aí. O serviço sempre é importante. Pois eles falam, orai pelo bem-estar das vossas famílias, dos amigos e dos semelhantes, mas orai especialmente por aqueles que vos amaldiçoam. A gente nunca, ou raramente a gente faz oração pelas pessoas por quem a gente tem alguma antipatia de qualquer natureza, muito menos por inimigos. Eu não sei, talvez eu me acho muito snob, não sei, eu acho que não sei como é que a gente pode definir isso. Eu acho que eu não tenho inimigos, mas com certeza tem pessoas que a gente tem uma dificuldade de relacionamento maior. E a gente raramente tem esse altruísmo, ou esse desejo de orar por aquelas pessoas com quem a gente tem maior dificuldade de relacionamento. Geralmente é o síndico do prédio, né? Tá vindo para mim, pegando aqui o gancho do Helder e o seu, Henrique, orar pelas pessoas que o amaldiçoam, né? Então, iniciar a oração, né? Aí vai lá com o Helder. Senhor, tire isso do meu coração. Mas o Senhor abençoa, mesmo que você não sinta, mas você vai pedindo, e aquilo vai dissolvendo. E aí vai chegar uma hora que você verdadeiramente vai falar com o coração. Essa é a ideia, Isabela, muito bom. Aí você está liberta, e o outro também. Tomara, é assim mesmo. Muito bem. Muito bem, gente. Então, estamos aqui chegando no final de mais um dia de estudo, né? A gente, segunda-feira, vai voltar na nossa rotina de reuniões na segunda-feira. E é muito legal ter podido contar com todos vocês. Aqui, esse bate-papo foi bem interessante. Pena que alguns não puderam ficar até o final, mas tudo bem. Eu senti uma reunião muito acolhedora, muito intimista. Que legal. Hoje. Não sei se E só é foi bom meu. Pode terminar, Isabel. Não, eu senti assim, as pessoas próximas, uma fala mais intimista, né? Uma coisa mais profunda. Eu senti assim interesse de todos em compreender, né? Em degustar, em absorver esse conhecimento. Uma sintonia maior, uma harmonia entre os participantes. Foi exatamente, Dani, linda. Muito bom. Eu que ia falar é que tá sendo muito legal a gente parar assim e se deter, né, nesses tópicos e aprofundar. Está sendo muito bom, porque é muito importante entender sobre a prece, esse relacionamento com Deus. Está sendo muito legal. Porque a fala aqui, o outro fala o que ele está sentindo, né? O que está brotando dele. E eu vou ficar com isso, assim, na semana, ou talvez no mês, ou em determinado... Eu lembro dessas falas, sabe? Acontece isso comigo.